Eu sou a Rosinha, da capelania, da CASSE, e como não podemos estar ainda de forma presencial, semanalmente enviamos uma meditação da Palavra de Deus, e é uma forma de estarmos juntas, né, nesse tempo difícil, mas esperamos em Deus que logo possa passar e possamos estar juntas aí na CASSE, né, para estarmos compartilhando a Palavra de Deus, orando, mas enquanto isso, glória a Deus, né, pelos meios tecnológicos que nos permitem estar juntos, nem que seja desta forma, né? Mas então vamos juntos meditar na Palavra de Deus hoje. Hoje vamos falar daquele salmo que todos conhecemos, né? Falamos de cor e sempre estamos meditando e falando e declarando essa palavra. É o Salmo 23. Vamos falar apenas sobre o versículo 1 e depois eu gostaria de que vocês, como dever de casa, estivessem lendo todo esse salmo, né? Abrisse a Bíblia de vocês e estivessem lendo todo esse salmo, que ele é muito lindo. Então o Salmo 23:1 fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como é precioso esse versículo, né? Vou até repetir: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, Deus, Ele é tudo que nós precisamos para viver, né? Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele é tudo que nós precisamos para viver. Então, nada falta quando Ele é tudo na nossa história, né? Mesmo nas situações difíceis, nós sentimos paz, aquela paz que excede todo entendimento, porque sabemos que não estamos sozinhos. Então, quando eu digo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a gente precisa ter convicção do que nós estamos falando. Nós precisamos ter convicção dessa declaração que nós fazemos. Nada me faltará. Porque não é fácil a gente falar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é fácil, né? Não é fácil por quê? Porque não vão faltar também lutas, dificuldades, tristezas, angústias, situações que não queríamos que acontecesse, surpresas e muitas vezes não são surpresas agradáveis, são surpresas que nos deixam cabisbaixos, amuados, entristecidos, né? Mas quando Davi também escreveu esse salmo, Salmo 23, ele estava passando por momentos difíceis. Ele estava passando por situações críticas também da sua vida. E, contudo, esse salmo, ele é um salmo poético. Ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, ainda que eu ande pelo vale da morte. Ainda que eu ande pelo vale da morte, o Senhor está comigo, né? Então, ele gerou em Davi, esse salmo ele fez com que Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava sentindo assim uma total dependência dos cuidados de Deus para com ele. E nós também sentimos, quando lemos esse salmo, sentimos a total dependência e o cuidado do Pai demonstrado por seus filhos, independente da situação. É como um pai, é como nós, mães, né? O cuidado que a gente demonstra, né, para com os nossos filhos, né? Davi, ele sabia bem do que ele estava dizendo, porque antes dele ser ungido rei de Israel, ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé. E ele sabia bem o que ele estava dizendo. Ele conhecia bem o que era ser um pastor. Ele tinha experiência nisso. Então ele cuidava das ovelhas. Lá em 1 Samuel 17, 34 a 36, eu vou ler rapidinho, fala assim: quando ele teve que lutar para livrar o povo de Israel de um gigante filisteu que estava afrontando o povo de Israel, ele chegou para Saul e falou assim, 1 Samuel 17, a partir do 34, respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho,
Eu saí após ele e o feri, e o livrei do cordeiro, livrei o cordeiro da sua boca, levando ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Quer dizer, ele livrou o cordeiro da boca de um urso. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então, Davi, ele tinha certeza, ele tinha experiência de lidar, de cuidar das suas ovelhas. Então ele fazia essa analogia, né? Entre Deus, o cuidado de Deus para com ele, que Deus ia livrar ele da mão dos filisteus, porque ele cuidava. Se ele, que era Davi, que era um homem, ele cuidava, ele tinha paixão por aquelas ovelhas, né? Então, o Davi, quando pastor, o pastor de ovelhas, o que ele fazia quando ele tinha um rebanho inteiro para cuidar? Então, os pastores se juntavam e faziam tipo um curral, naquela época chamada de redil, né? Onde eles faziam tipo um cercado de palha ou de madeira e cercavam por um muro de pedra. Ali eles guardavam as ovelhas à noite para livrá-las de ataques de outros animais ou até mesmo de ladrões. Então ali elas tinham água, elas tinham todo o cuidado ali. E pela manhã eles saíam com elas para pastar, para comer, né, para se alimentar. Então eles saíam com elas, né? E à tarde eles voltavam ali de novo para o redil. E os pastores ficavam um a um à porta, cada um com o seu rebanho. E eles ficavam ali à porta, né? E entrando uma a uma. E eles as chamavam até pelo nome, né? Chamavam pelo nome, pelo número, ou como eles faziam. E elas conheciam o seu pastor. E elas iam direitinho para o local onde estava o seu pastor, né? Em João 10:7 Jesus fala: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Porque ele fica na porta e as ovelhas conhecem ele, né? As ovelhas conhecem o seu pastor. E o pastor conhece as suas ovelhas e conhece e sabe o nome de cada uma delas, né? Tem até aquela música das 99 ovelhas, né? Tem 100 ovelhas, mas se faltar uma, ele deixa ali no aprisco, no curral, as 100 e vai em busca daquela que ficou perdida, né? E se ela tiver caída, com a patinha quebrada, ele traz, ele passa o unguento, ele cuida, né? Então, o bom pastor, ele garante a segurança das suas ovelhas. Então Davi conhecia bem a Deus e por isso ele o chamava de pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então Davi, então ele comparava esse cuidado que ele tinha com as ovelhas, com o cuidado que o nosso Deus, que é o nosso pastor, Então, se ele é meu pastor, não vai me faltar sustento, não vai me faltar carinho, não vai me faltar consolo, não vai me faltar providências quando eu precisar, na minha saúde, na minha vida emocional, na minha vida financeira. Eu posso pedir socorro ao meu pastor, e ele vai me socorrer, porque a palavra do Senhor fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então esse é o nosso pastor, que cuida, que provém, que sabe, antes mesmo que a palavra venha à nossa boca, ele já sabe bem do que a gente precisa, né? E vemos assim a confiança de Davi em Deus, uma intimidade muito grande com o Pai, que é todo poderoso, né? Então essa intimidade nós sentimos nesse salmo quando a gente lê a intimidade de Davi com o Pai, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então nada e ninguém é capaz de parar de
anular os desígnios de Deus na minha vida e na sua vida. Nenhum propósito do Senhor poderá ser frustrado na minha vida nem na sua vida. Por quê? Porque Ele é o meu pastor. Ele é aquele que cuida, que coloca dentro daquele aprisco ali para que nada me aconteça. E quando acontecer, Ele está junto. E quando acontecer alguma coisa com a gente, se a gente conhece o nosso pastor, se a gente conhece, a gente sabe que Ele vai vir no nosso socorro. E a palavra do Senhor fala ainda no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus, Ele é chamado por vários nomes, né? Na Bíblia a gente vê, Ele é chamado de Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que cuida, o Deus que se preocupa com a gente, que manda recursos para quando a gente clama por socorro, Ele vem em nosso socorro. Ele é Jesus que cura, Ele é Jeová Rafá, Ele é Jeová Jireh, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Quantas vezes eu preciso de alguma coisa na minha vida, de alguma situação que está numa situação que está crítica e eu preciso, eu peço socorro e as portas se abrem, porque Ele é Deus, porque Ele cuida. Ele é aquele que não deixa faltar nada, né? E a gente confia nisso. E quando a gente pede, Ele manda o recurso. Pode demorar, pode não ser no nosso tempo, mas é no tempo dele. A gente pode ter certeza que esse Deus maravilhoso, que é o nosso pastor, Ele ouve o nosso clamor. Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Ele inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor. Ele é poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, mas se inclina para ouvir o nosso clamor. E Jeová, Ele também é chamado de Tiquei Sendura Yavé, Yavé, Ele é a minha justiça, porque nós somos preciosos para Ele. Quantas vezes nós somos injustiçados e Ele vem em nosso socorro, as portas se abrem, aquela que precisa fechar, Ele fecha, porque Ele vem em nosso socorro. Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira, é a bandeira que nós devemos empunhar todos os dias. Né? A gente é patriota. Agora no 7 de setembro a gente viu muitas vezes muitas pessoas de verde e amarelo, muitas pessoas empunhando a bandeira do Brasil. Nós devemos empunhar a bandeira do nosso Jesus todos os dias, quando a gente sai, quando a gente entra, quando a gente vai fazer tem que tomar alguma decisão. Ele tem que ser a nossa bandeira, Ele tem que ir à nossa frente. Ele é nosso leão da tribo de Judá, é aquele que vai à nossa frente guerreando as nossas guerras. Ele é o nosso Deus todo-poderoso, que não nos deixa faltar nada. A palavra de Deus é a oração, ela é verdade. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus e nela nós encontramos refúgio, encontramos toda a direção e todas as respostas que nós precisamos. O Senhor é o estandarte que nos garante a vitória. Lá em Isaías 43, de 1 a 3, diz assim, eu vou ler esse pedacinho para vocês, porque eu amo esse texto me dá uma segurança. E ele me diz que realmente o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra de Deus fala assim, Isaías 43. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tal qual o pastor ali, Davi, que era pastor, e cuidava, chamava as ovelhas pelo nome. Ele me diz aqui, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Esse é o nosso Deus. É o Deus que a gente deve, né, estar juntinho com Ele, ter intimidade com Ele, buscar em oração, lendo a sua palavra, buscar ter cada dia
buscar cada dia a presença dele nas nossas vidas, porque a palavra dele diz que cada manhã as misericórdias dele se renovam em nossas vidas. A cada manhã as misericórdias dele se renovam. E a gente sabe, não faltam lutas, mas não falta a presença do nosso Deus maravilhoso em todo tempo, porque ele é em todo tempo, ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E os seus ouvidos não estão agravados para ouvir nenhuma das nossas orações, nenhum de nossos clamores. E Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Então vamos buscar esse Deus, vamos ficar firmes na presença dEle, né? E se a gente chorar, é nos pés do Senhor. Se a gente se alegrar, é também nos pés do Senhor, é aos pés do Senhor. Né? Que Deus abençoe, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de vocês e dê a paz, essa paz que excede todo entendimento. Deus abençoe, fiquem na paz, vocês e cada um de seus familiares. Podem estar certo que esse Deus maravilhoso diz: não temas, porque eu estou contigo. Eu estou com você aí nas suas lutas, nas suas dificuldades. Ele está com você, Ele está comigo. Deus abençoe e guarde. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.